Muito bem, vamos nessa aula continuar as hipóteses de extinção do crédito tributário, vendo uma hipótese atípica, muito diferente, mas muito diferente. O sujeito passivo está louco para pagar, e a fazenda pública se recusa a receber. Ah, não, Bob, isso não, vai me desculpar, isso nunca, eu nunca vi, Bob, eu nunca vi. Nunca vi acontecer uma coisa assim. Pois eu vou dar exemplo para vocês. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu dou os exemplos do Rio, porque eu sou fiscal aqui no Rio de Janeiro, a gente convive com essas situações. Até alguns anos atrás, quando você ia pagar o IPVA, você ia ao banco, digitava o Renavan do seu carro, entrava no site da secretaria, no banco, mesmo nos caixas eletrônicos do banco, saía uma fitinha com os valores do IPVA a serem pagos. Mas vamos imaginar que você estivesse devendo IPVA de 2005, 2006, 2007. Na fitinha saía 2005, 2006, 2007 o valor total. Você ia ao caixa e dizia assim, olha, eu quero pagar o de 2005, eu vou pagando aos poucos, não tem dinheiro para pagar tudo, mas vou pagar o de 2005. O Estado não recebia. Só recebia se você pagasse o valor total. Observe que você está louco para pagar e a Fazenda Pública está se recusando a receber. Ou fazendo exigências sem fundamentação legal, ou condicionando o pagamento de um tributo a outro tributo ou a penalidade. Então, a grande característica da consignação em pagamento é que você está louco para pagar e a Fazenda Pública se recusa a receber. Vamos dar uma olhada no dispositivo para que você possa entender melhor, inclusive com aspectos práticos. Vamos lá. Consignação em pagamento. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo. Nos casos, então vamos lá. Primeiro, de recusa do recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou de cumprimento de obrigação acessória. O exemplo que eu dei para vocês. O sujeito passivo queria pagar, no estado do Rio de Janeiro, o IPVA de 2005, mas não poderia. O Estado não aceitava porque estava devendo 2006, 2007, o Estado só aceitava se ele pagasse todos. Então ele pode consignar judicialmente, o juiz, verificando se o valor está correto, vai julgar procedente a consignação e extinguir o crédito. Se tal representante da Fazenda Pública, olha, fulano de tal não deve mais. Extinguir o crédito através da consignação julgada por mim procedente. Ok? É a consignação judicial em pagamento. Mas nós temos ainda uma terceira hipótese. Observe aqui. Subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamentação legal, na segunda hipótese, né? E na terceira hipótese, exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Ora, como é esta situação? Vamos lá. Minha gente, vamos imaginar que o indivíduo tem uma propriedade urbana na divisa de dois municípios, município A e município B. Ambos estão exigindo IPTU sobre a área total. Exigência por mais de uma pessoa jurídica de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Se ele pagar para o município A, B entra com ação de execução fiscal. Se ele pagar para B, A entra com ação de execução fiscal. Então, não tem para onde fugir? Tem. Ele consigna judicialmente, consignação judicialmente, o juiz vai verificar o valor, julgar procedente a consignação e está extinto o crédito. O juiz vai mandar citar os representantes das duas fazendas públicas e dizer, olha, venham para cá porque nós vamos discutir para quem é devido. Agora, o fulano não deve mais. Está extinto o crédito. Então, observe que tanto nos dois primeiros incisos do artigo 164
em que a administração está fazendo exigências sem fundamentação legal ou condicionando o pagamento de tributo a outro tributo ou a penalidade, quanto no caso do inciso 3º do artigo 64, que é a exigência de mais de uma pessoa jurídica de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Todas essas situações, a grande característica da consignação em pagamento, a forte característica da consignação em pagamento é que só pode ser consignado judicialmente aquele crédito que o consignante se propõe a pagar. Ele quer pagar e não está conseguindo. Ou porque duas pessoas jurídicas estão exigindo, ou porque estão sendo feitas exigências sem fundamentação legal. E este aspecto está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 164 do CTN. Vamos lá? A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Ele está louco para pagar, mais louco para pagar. Mas a Fazenda Pública se recusa a receber, ou duas pessoas jurídicas estão exigindo o mesmo tributo. E o parágrafo 2º determina ainda que julgada procedente a consignação, olha como é importante essa expressão, só há extinção do crédito se julgada procedente a consignação pelo juiz. O pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora sem prejuízo das penalidades cabíveis. Muito bem, então cuidado que o que extingue o crédito é a consignação judicial julgada procedente pelo juiz. Este é o grande detalhe. Tem que ser julgada procedente pelo juiz. Muito bem, voltando para mim, é natural, nesse momento, que você faça uma certa confusão com dois institutos. O depósito do montante integral, que nós já sabemos, de acordo com o artigo 151, inciso 2º, suspende a exigibilidade do crédito, para ser discutido, e a consignação judicial em pagamento, que extingue o crédito. Então, são dois institutos que poderia gerar uma certa confusão, então vamos estabelecer a diferença, as principais diferenças entre esses dois institutos. Vamos lá. Observe que na consignação em pagamento é uma hipótese de extinção do crédito, enquanto o depósito do montante integral apenas suspende a sua exigibilidade. Na consignação em pagamento é sempre na esfera judicial, e o depósito pode ser na esfera administrativa ou judicial. Mas a grande diferença que distingue um instituto do outro é o fato de que na consignação em pagamento só ocorre quando o sujeito passivo se propõe a pagar e não está conseguindo. Já o depósito montante integral, absolutamente, só ocorre quando o sujeito passivo discorda da dívida e tenta impugnar a exigência. Ele vai discutir, ele vai dizer, não acho que é devido, não quero pagar. Então ele deposita o montante integral para discussão. Portanto, muito importante estabelecer estas diferenças, na verdade, entre consignação em pagamento e depósito do montante integral. Voltando a imagem para mim. Não podemos deixar de falar sobre os aspectos jurisprudenciais, cada vez mais exigidos. E no que diz respeito à consignação em pagamento, vamos conhecê-los. Vamos lá. O STJ determina que o fato de o estabelecimento bancário, que é autorizado pelo fisco a proceder à arrecadação tributária, negar-se a fazê-lo por motivos alheios à vontade do órgão estatal, não é suficiente por si só para afastar a Fazenda Estadual do polo passivo da ação da consignação em pagamento. Então, minha gente, cuidado. O fato da dificuldade
de pagar encontrada pelo sujeito passivo, quer seja provocado pela instituição autorizada pelo fisco a receber, quer seja pelo próprio fisco, fazem com que haja a possibilidade da consignação em pagamento. O fato de a dificuldade de ser provocada apenas pela instituição autorizada pelo banco a fazer o recolhimento, a arrecadação, não retira o fisco, né, a União, Estado, Distrito Federal, Município, do polo passivo da ação de consignação em pagamento. Porque, na verdade, aquele ente autorizou aquela instituição financeira a receber. Ok? E mais uma última decisão. Vamos lá. A ação consignatória não pode ser servil à obtenção de parcelamento do débito tributário, sob pena de estar se fazendo da legislação que prevê o referido benefício letra morta. Ora, minha gente, voltando a imagem para mim, é a tese defendida pelo parágrafo 1º do artigo 164. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar e fim de papo. Parcelar é outra questão, certo? Só pode versar sobre o crédito que ele se propõe a pagar. Muito bem. Continuando as hipóteses de extinção do crédito tributário, vamos ver duas na sequência fáceis. A decisão administrativa irreformável e a decisão judicial passada em julgado. São os incisos 9º e 10 do artigo 156. Vamos lá. Extinguem o crédito tributário a decisão administrativa irreformável. Cuidado. A decisão administrativa irreformável é aquela decisão para a qual não cabe mais nenhum recurso. Então, o que aconteceu aqui? O sujeito passivo impugnou administrativamente, o próprio fisco, a própria administração reconhece que o tributo não é devido, está extinto o crédito tributário por decisão da própria administração. Está lá o Borbinha, devedor faceiro da vida, porque foi extinto o crédito tributário na medida em que a própria administração reconhece que não é devido. Se você observar a próxima, que é o inciso 10, a decisão judicial passada em julgado extingue o crédito. É a mesma situação, só que na esfera judicial. Agora, quem decide que não é devido é o próprio juiz, a própria justiça. Voltando a imagem para mim, observe que, é lógico, essas duas últimas hipóteses, decisão administrativa reformável e decisão judicial passada em julgado, só extinguem o crédito, na verdade, quando forem desfavoráveis ao sujeito passivo. Lógico, não é? Em ambas, a decisão foi desfavorável ao sujeito passivo, repetindo, quando forem favoráveis, ao sujeito passivo, lógico, ou porque a própria administração reconhece que não é devido, ou porque a justiça decidiu que não é devido. Então, repetindo, essas duas últimas hipóteses, decisão administrativa reformável e decisão judicial passada em julgado, só extingue o crédito quando forem favoráveis ao sujeito passivo, ambas decidindo que o tributo não é devido. Nessa hipótese, evidentemente, está extinto o crédito tributário, ou porque a administração reconhece, ou porque a própria justiça determinou que não é devido. Muito bem. Mas nós temos uma última hipótese de extinção do crédito. Temos. Que é a dação em pagamento em bens imóveis. Imóveis. Vamos lá. Extinguem o crédito tributário a dação em pagamento em bens imóveis. Cuidado, isso não retira a natureza pecuniária do tributo. Ok? Não confundir. A dação em pagamento não retira a natureza pecuniária da obrigação tributária. Ou seja, o sujeito passivo está espontaneamente oferecendo um bem para quitar a dívida tributária. Voltando a imagem para mim, só para nós encerrarmos as hipóteses de extinção, vamos ver dois aspectos jurisprudenciais importantes
com relação à dação em pagamento em bens imóveis. Vamos lá. O inciso 9º do artigo 156, que prevê como modalidade de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens imóveis, na verdade o inciso 11, na forma e condições estabelecidas em lei, é preceito normativo de eficácia limitada, subordinada à intermediação de norma regulamentadora. Portanto, na verdade, não basta estar previsto no CTN, tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica e uma regulamentação da lei para que efetivamente seja extinto o crédito através da dação em pagamento em bens imóveis. E o CTN, na sua condição de lei complementar destinada a estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, autorizou aquela modalidade de extinção, mas não a impôs obrigatoriamente, cabendo assim a cada ente federativo, no domínio de sua competência e segundo as conveniências, editar norma própria para implementar a medida. Voltando a imagem para mim, para nós finalizarmos, então muito cuidado. O simples fato de estar previsto no CTN não coloca aquela hipótese de extinção presente nas unidades da federação. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica e a regulamentação dessa lei para que possa definitivamente a dação em pagamento em bens imóveis ser hipótese de extinção do crédito tributário para aquela pessoa jurídica. Certo? Com isso nós terminamos as hipóteses de extinção do crédito e no próximo encontro vamos conhecer as hipóteses de exclusão do crédito tributário, isenção e anistia. Até lá.